As contas públicas dos estados, cada vez mais públicas e cada vez mais no vermelho, são agora a mais recente justificativa para a reforma na Previdência anunciada pelo governo Temer. O rombo no INSS, a previsão de piora nas contas do Instituto pelo desequilíbrio no número de aposentados e trabalhadores ativos. E agora as dívidas dos estados com a União, todos esses fatores estão trazendo a reforma para a ponta do lápis do governo federal, que prometeu levar para o Congresso a discussão antes do fim do mandato. Mesmo sem nada de concreto e sem as mudanças ainda definidas, o que a futura reforma está provocando por aqui? Insegurança entre os trabalhadores, principalmente aqueles mais perto de se aposentar, que não sabem o que vai mudar e quanto as possíveis novas regras podem prejudicar a aposentadoria. A notícia de que a reforma previdenciária vai acontecer tem provocado uma corrida às agências do INSS. Está sempre mudando, a gente fica preocupada. A gente tem medo, né? Chegar na hora de aposentar, dá uma zebra aí. O governo ainda não anunciou as mudanças que a reforma vai provocar na Previdência, mas já deixou claro que as regras para a aposentadoria serão modificadas. Este advogado especialista em Previdência tem recebido no escritório muita gente com dúvida. Pessoas que tentam adiantar o processo de aposentadoria. Achando que realmente essas mudanças vão impactar direta e indiretamente a vida cotidiana de cada uma, né? Isso é fato, né? Por conta dessa situação que a gente está vendo, que existiu a mini-reforma e agora existe está existindo essa reforma, existirá, né? E as forças estão empenhadas para que isso aconteça e a demanda realmente aumentou em função das pessoas ficarem preocupadas, achar que não vai conseguir realmente se aposentar, que é o sonho de todo brasileiro, né? A reforma tem dois lados e estão fortemente ligados. Um é o do trabalhador, que deve passar a ter condições mais restritas para se aposentar. O outro é o rombo financeiro no caixa da Previdência, o desequilíbrio cada vez maior entre o que se arrecada e o que se devolve em aposentadorias e pensões. Em 10 anos, essa diferença foi de quase 86 bilhões de reais. Para que o sistema de aposentadoria funcione, a população ativa de um país precisa ter a forma de uma pirâmide. Na base, muitos jovens que trabalham e pagam a Previdência. No topo, o número menor de pessoas que recebem a aposentadoria. Mas no Brasil essa lógica tem se invertido. O topo fica cada vez mais largo, já que as pessoas estão vivendo mais. E a base estreita, já que as famílias têm cada vez menos filhos e isso significa menos gente trabalhando e contribuindo com a Previdência. Quem entende do assunto não tem dúvida. A pirâmide brasileira está ficando de cabeça para baixo. Os brasileiros se aposentam em média perto dos 55 anos, por tempo de contribuição. Mas a expectativa de vida, que era de 52 anos na década de 60, hoje passa dos 75 anos. O objetivo das reformas previdenciárias é buscar modelos que já existem em outros países, né? Então, hoje no Brasil você aposenta com uma idade menor comparado aos outros, mas a gente também começa a contribuir mais cedo, né? Então, a gente vê aí jovens já com 16, 17 anos contribuindo. Então, é necessário que haja uma equidade, que ainda que o governo traga uma idade mínima para se aposentar, que essa idade mínima não seja tão elevada, a ponto de praticamente impedir o acesso ao benefício. Atualmente, as regras de aposentadoria variam para funcionários públicos, rurais e de empresas privadas. Alguns se aposentam por tempo de serviço, outros pela idade ou uma combinação dos dois critérios. Por tempo de contribuição, são necessários 35 anos para homens e 30 para mulheres. Por idade, os homens precisam ter no mínimo 65 anos e as mulheres 60. Mas para se aposentar por idade, homens e mulheres precisam ter contribuído por no mínimo 15 anos. A dona Sueli acabou de se aposentar por idade, tem 60 anos. Eu não posso mais trabalhar porque tenho uma pessoa acamada em casa, no caso. Então, essa aposentadoria veio numa ótima hora para mim. E se eu tivesse que aposentar aos 65 anos, o que seria da minha vida? O coordenador da Comissão de Direito Previdenciário da OAB explica que para quem já se aposentou, não há motivo algum para preocupação. Existe o direito adquirido. Isso não é propósito do governo, isso consta na nossa Constituição Federal. O direito adquirido serve para as pessoas que já estão aposentadas e para as pessoas que adquiriram o tempo mínimo de contribuição antes da mudança da lei. Então, é prudente a pessoa, de repente, aguardar e ver como que se dá essa nova
lei, né, se ela vai ser mais vantajosa ou não, né? E ela pode até ter calculado, mas tomar cuidado para não antecipar uma decisão, uma vez que ela tem o direito adquirido, e isso é preservado.